e tendo vocês todos aqui a nos ouvir. Alguns já nos ouvem há muitos anos, desde que nasceram. Ali a Betty, por exemplo, que faz o campanha. Tem amigas como a Nadir, o nosso Naim, todos nos ouvem há tanto tempo que de vez em quando eu fico a pensar, o que eu vou falar sobre o papel do administrador se eu talvez seja pessoalmente aquele que fala e ao fazer sou o administrador chambão. E eu fico a pensar que talvez, mesmo sendo chambão, a gente tenha feito alguma coisa, porque a gente tem tido amigos como vocês, colegas como vocês, um somatório de erros ou erros, com acertos acidentais, a gente tem visto que o nosso grupo fez funcionar com esse programa tão bonito que está sendo desenvolvido. Sem dúvida, a ajuda dos colegas ajuda um empreendimento como este. Mas também, quando a gente vai falar, quem ajuda o expositor são aqueles que nos ouvem. De maneira que não é o que a gente fala que vale, é aquilo que vocês transformam naquilo que a gente falou. Essa elaboração, esse processamento é que nos ajuda e sempre nos inspira e sempre nos encoraja a falar sobre esse assunto, administração, que é um assunto que existe desde que mundo é mundo, ou mesmo antes do mundo. Quando a gente diz que ele é curvo, quando procura o tempo diz que ele é curvo, e quando procura um tempo que corre, a gente descobre que só há um eterno agora. O importante para nós é esse eterno agora de estarmos aqui para conversarmos sobre a nossa profissão e o nosso papel. Que papel que nós vamos desenvolver, que papel nós vamos desencadear nas nossas ações diárias, que nós somos como administradores profissionais. Observem que em 1939, quando meu irmão Eurico disse assim, Teomiro, agora está aparecendo uma função aí, um tal de DASP no Rio, que faz concurso, toda semana ele anuncia um novo concurso, e a gente é nomeado, encontra emprego público, sem precisar de depender do Levi do Coelho, depender da sua locagem. Então era um médico que aparecia, era algum administrador, tipo Luiz Simões Lopes, que era um agricultor que acabava de fazer um curso de agrônomo e procurava visitar os Estados Unidos para ter ideia de qual deveria ser o papel da agricultura e dos homens que operavam na agricultura. E do Ministério da Cultura, ele acabou sendo encaminhado a Civil Service Commission, a Comissão de Serviço Civil, para saber como é que se nomeava um funcionário. E dentro do Bureau de Budget, ele aprendeu como é que se fazia um orçamento. Então, o que a gente quer dizer é que o papel do administrador é cogitar de pessoal, cogitar de orçamento, reparem bem. E para cogitar de pessoal, a gente já desafia o problema, que eu diria, de prioridade zero. Como é que a gente administra pessoal? E quando a gente fala em dinheiro, a gente pergunta como a gente administra recursos e dinheiro. Então, reparem que se nós buscarmos os nossos próprios colegas, no Simões Lopes, ou se procurarmos no Ivo Ajua, ou no Quintanilha, a gente vê que a gente pode fazer uma empresinha, essa empresa pode se desenvolver, depois nós podemos ser consultor de uma grande empresa, as tantas nós podemos ser ministro da Agricultura, ou pode ser como nosso companheiro Gilene Fernandes está como um subministro, ou um verdadeiro ministro da administração ao lado do Dr. Luiz. Então o administrador pode ir desde aquele que vai cuidar da microempresa, da pequena empresa, da média empresa, da grande empresa, da empresa particular, da empresa estatal, e a nossa responsabilidade é muito grande. Mas é grande para com as empresas ou instituições. Mas também nós perguntamos, para eu ser, o que eu preciso? De ter. Mas para eu ter, o que eu preciso? Eu preciso de produzir. E para eu produzir, o que eu preciso? Saber produzir. E como eu farei para saber produzir? Escola, educação, treinamento. É na oficina, é a escola do banco, lá na oficina onde aprende, e pode ser também uma universidade web como esta, em que nós temos o prazer de aqui estar reunidos, e nós estamos vendo a administração se encontrando com a educação. E quando a administração e a educação se encontram, nós podemos ter verdadeiros momentos de transcendência.
e podemos ver que o telúrico pode se transformar em cosmos, e nós podemos tornar a terra de cada dia um verdadeiro céu. Como fazer isso? Através da educação, estudando filosofia, ciência, tecnologia, arte ou religião, a gente descobre que tudo isso é para nos transformar em seres capazes de produzir bens e serviços. Esses bens e serviços produzidos, como diz o ministro Azul, nós temos que produzir mais bens e serviços para um Brasil melhor, para uma América Latina melhor, para um mundo melhor. Mas esses bens e serviços, que pode ser uma grana, não é comercial. Como pode ser, às vezes, a produção de sapato, lá naquela cidade do Rio Grande do Sul, ou a produção de soja, ou a produção de alimentos, mas pode ser aviões também numa Embraer. E nós, produzindo bens e serviços, nós estamos satisfazendo necessidades humanas. E que são necessidades humanas, se não sensações de ordem física, moral, intelectual, etc., que nos levam a buscar aquilo que era indispensável ao nosso bem-estar. E os nossos colegas do Amapá e do Macapá, que devem estar aqui, eles teriam vendidos, inclusive, sanduíche na praia para arranjar dinheiro para estar aqui. Eu pergunto, isso é papel do administrador? É também, porque conseguiram arranjar recursos sem pedir, né, o auxílio à Receita Federal. Isso é administrar, isso é realizar a meta que se programou, que deve ser orçamentada. Programamos, viram um contra aqui. Vamos arranjar o nosso dinheiro, o orçamentário, nosso recurso, nosso ônibus para a prefeitura, ou com uma associação, ou com alguém que possa nos ajudar. E alguém nos ajudou, mas nós soubemos captar o recurso. Haverá um dia que os conselhos federais, Conselho Federal de Interpretação, Conselho Regional, Conselhos Regionais de Administrador, nós sabemos que nós vamos ter, de tal maneira, recursos, porque nós somos a categoria que tende a crescer mais nesse país. A nossa formação, embora acadêmica no momento, ela começa a se transformar em algo pragmático, realístico, realizações como o primeiro Hebraico, que talvez não se lembra lá no Hotel Nacional. Um segundo, um terceiro, o Hebraico, o Embra do Rio Grande do Sul, de São Paulo, o Embra do Ceará, o Embra lá de Belo Horizonte. E nós somos obrigados a dizer que Salvador fez um Embra extraordinário. Mas aqui no Rio nós estamos no 7º Embra, estamos administrando o Embra, papel do administrador. Bem ou mal nós estamos sobrevivendo. Mas nós queremos viver, mas nós queremos mais é conviver. E o administrador, ao produzir bens e serviços, ele vem satisfazer necessidades humanas, e essas necessidades humanas traduzem para cada um de nós, quando satisfeitas, bem-estar, sensação de bem-estar. E aí, como administrador, mais de uma vez eu lanço mão daqueles religiosos que no passado nos ensinaram coisas como essa. Sem dúvida, se você quiser achar que só no céu você vai ser feliz, você pode ter aquela pergunta clássica que eu não me canso de repetir. E a pergunta é essa no auditório tão bonito como este, vocês. E isso é para nós um momento de transcendência, e a gente pergunta: quem quer ir para o céu, levanta o braço, e todo mundo levanta. Mas morrer agora para ir para o céu. Então, antes de nós conquistarmos o céu, nós temos que transformar a terra em céu. E para transformar a terra em céu, nós temos que começar com o princípio número 0, quase, que diz assim: procurei Deus e não encontrei, foi Santo Agostinho. Procurei a mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e achei os 3. Qual o papel do administrador se não está preocupado com o próximo, nessa produção de bens e serviços que vem satisfazer as necessidades humanas para nos dar a sensação de felicidade? E a sensação de felicidade é essa que eu estou no momento. É essa que eu estava quando me deram o título de cidadão carioca. É essa que eu terei quando vão me dar o título do Espírito Santo, lá no Pau de Capixaba.
E eu pergunto a vocês, qual o papel do administrador? Arranjar amigos e influenciar pessoas, e realizar programas ou realizar a sua própria autorrealização, que só pode se dar em função da heterorrealização. Se os outros se realizam, nós nos realizamos. Se nós tivermos exatamente desenvolvido o espírito de convivência, o espírito de associativismo, o espírito daqueles que se somam, um estendendo a mão para os outros, trabalhando ombro a ombro e realizando futuro cada vez melhor. Mas em vez de realizar futuro cada vez melhor, sabendo que tem que cuidar imediatamente do presente, que é um presente, sem dúvida, desse eterno agora que eu me refiro, e como nós transformaremos a nossa vida e a vida dos outros em algo agradável em cada hora. Naturalmente, tendo bens e serviços para eles, produzindo mais. A função do administrador é exatamente essa produção de mais, de melhor, em menos tempo, com menor gasto e a contento das partes interessadas. Como produzir mais, melhor, em menos tempo, com menor gasto e a contento das partes interessadas? Com competência. Essa competência é função de educação, essa competência é função de treinamento, essa competência é função de certas condições básicas que o administrador tem nas várias funções que ele pode desempenhar, traços de personalidade que às vezes mais recomendamos por um lado, mas que também às vezes recomendamos por outro lado em outras atividades. Quando o nosso quintalino, não estamos aqui para fazer hoje não, mas quando você foi escolhido para administrador da Receita, eu fiquei pensando, ele vai administrar a Receita que vai administrar um conselho, que nunca faltou dinheiro. Eu fiquei pensando que daqui para o diante, se o Sayag não tivesse dito numa reunião da reforma, que vocês podem fazer qualquer reforma, mas sem dinheiro, eu diria a você que ele não conversou com você, porque nós sabemos que você vai arranjar mais dinheiro para esse país. Você vai pôr os administradores a seu serviço, administrador que você o é, e que sempre desempenha o seu papel com grandeza, com altivez, mas com muita humanidade. Isso é muito importante mesmo. Eu preferi, em vez de sair na linha do Dr. Ajuda, técnico, sair numa linha de convivência com vocês. E essa eficácia de resultados que ele quer é porque ele pretende satisfazer as necessidades humanas. E nós não podemos perder de vista essa função antropológica, eu diria mesmo ideológica, uma função, um papel filosófico diante da própria vida, a busca de um sentido para a própria vida. O administrador pode ser administrador de microempresa, como eu disse, administrar empresa integrada, mas ele pode ser também administrador de áreas setoriais, seccionais ou regionais. Não uma empresa do ponto de vista integral, mas sim de grandes segmentos de uma empresa. Ele pode estar dirigindo pessoal, material, orçamento, etc. Mas ele pode, como administrador da empresa, ou como administrador setorial, precisar de assessores. E ele vai ter um assessor, exatamente um administrador ao lado dele, ou especialista nas áreas em que ele estiver atuando, ou nos componentes da empresa que ele estiver administrando. E nós vamos descendo e podemos dizer, quem estiver na área de pessoal precisa também de assessores na área de pessoal. Só aí nós já temos 4 papéis. Administrar a instituição, ou ser assessor do administrador da instituição. Administrar setorialmente pessoal, material, processamento lá, e ter alguém que esteja assessorando, que é administrador também. Nós podemos estar preocupados com as fichas, os regulamentos, os instrumentos de trabalho, os formulários, com as modernizações administrativas, com as reformas. E aí nós somos o homem de organização de sistemas e métodos. E esse papel é também um papel muito expressivo e importante. Se como administrador eu comando, coordeno e controlo, se como assessor eu pesquiso, prevejo, planejo e organizo, como homem de organização e métodos eu estou procurando os recursos que havia às vezes numa primeira onda ainda, que há na segunda onda, que agora na terceira onda de informática,
que nós temos nessa terceira onda? O homem saiu das cavernas e chegou à lua, marcando a hora, o minuto, o segundo de fazer. O homem aprendeu a manipular o laser, mas ele não está aprendendo ainda a manipular os seus recursos para transformar em bem-estar para todas as coletividades. Então ele te diz que se esse homem de modernização, ele pode usar toda essa tecnologia que se avança, mas ele pode ser também um homem de pesquisas e pesquisar. O que deve haver no serviço público? O regime estatutário, o regime seletista, o regime de autônomo, deve haver o regime civilista. Ninguém está sabendo ainda o que é regime civilista. Os próprios que inventaram o nome também não sabem ainda. Estamos aí como fazer uma pesquisa para consagrar isso, realizar isso e transformar a ideia em algo concreto, saindo do mundo das ideias de Platão. O administrador pode, através de pesquisa, identificar um problema, enunciar esse problema, coletar, apurar, apresentar, interpretar dados e fatos sobre esse problema e resolvê-lo conscientemente, com uma participação de todos os interessados. O administrador, se não quiser ser pesquisador, se ele não quiser esse papel, ele ainda tem um papel que nós podemos chamar de consultor. O Adão não sabia bem trepar na árvore e mandou a Eva fazer para ele. Vocês tiveram um privilégio. Quando eu tinha verdade de alguns de vocês, estava saindo da escola, se discutia se a administração era técnica ou se era arte. E vocês hoje ouviram uma apresentação técnica e uma apresentação de arte, para a gente concluir que a administração é técnica e é arte. E se nós pudermos aplicar a técnica com arte, nós estaremos caminhando pelo espaço de administração. Lembro vocês que eu estava com muita saudade, fazia mais de 6 meses que eu não estava com os amigos, não ouvia com o seu amigo. Eu tenho o privilégio de ser há 10 anos discípulo dele. Eu tenho o privilégio que vocês não imaginam como é grande. Estou vendo ali do Maguena, Companheiros, com a experiência que já tivemos em 2 seminários nacionais dos sindicatos de administração, nós aprendemos que às vezes é melhor produzir um documento que tente refletir os direcionamentos gerais do encontro, mesmo eventualmente incorrendo em algumas falhas, do que deixar para fazer posteriormente uma comissão. Então, nesse sentido, é que nós estamos aqui com a Carta do Rio de Janeiro, que tenta colocar questões de princípio, que tenta colocar questões e temas norteadores da ação da profissão, produto do nosso 7º Encontro Brasileiro dos Administradores. A parte operacional se contém nas moções que foram aprovadas e que constituem parte integrante desta Carta do Rio de Janeiro. Então, as moções, o documento dos companheiros da Bahia, da Associação do Conselho, sobre a Constituinte, são parte integrante dessa Carta do Rio de Janeiro. A semelhança com o que foi feito a nível do Senasa de Santos e que já está pronta da Carta de Volta Redonda, que não foi ainda encaminhada ao sindicato, que será ainda esta semana. Ela está sendo rodada como minuto. Então, preferimos fazer uma minuto e aprová-la aqui, do que submeter a depois a uma nova revisão, que nós acabamos perdendo algum tempo com isso. Não vejam nesta Carta do Rio de Janeiro uma carta que vai tocar em todos os pontos que foram discutidos no Congresso, mas com uma questão geral, norteadora. Senão, a gente vai ficar buscando itens que não estariam tocados, mas que estão nas moções, que constam 12 de setembro de 1986. Os administradores de todo o Brasil, reunidos no Rio de Janeiro, no 7º Encontro Brasileiro de Administradores, considerando a situação nacional
e o atual estágio de desenvolvimento da profissão, tendo em vista a necessidade do exercício de seu papel social no Brasil novo, cujos caminhos estão abertos às perspectivas do avanço democrático em todos os níveis da vida econômica, política, social e administrativa, resolvem aprovar e divulgar amplamente a seguinte carta de princípios norteadores da ação prática da profissão e de suas entidades representativas no período certamente rico de decisões básicas para o país, que viveremos até o 8º ano do ano que vem. Primeiro tópico, primeiro conjunto. Por um Brasil mais democrático. Nos últimos anos, nosso país passou por um processo de abertura política que, com a mobilização da sociedade civil, das correntes de opinião e dos setores sociais organizados, resultou na restauração das liberdades públicas, no restabelecimento do Estado de Direito e na implantação de um quadro político que favorece a luta contra a crise econômica e pela maior democratização da vida do país em todos os níveis. As decisões de política econômica e social, consubstanciadas no plano cruzado e no plano de metas, apesar de certas deficiências, mas com o mérito da ruptura com o quadro caótico em que vivíamos, criam as condições para o reordenamento da economia brasileira, tendo em vista uma retomada mais racional do desenvolvimento econômico para a possibilidade de um amplo programa de reformas sociais, visando um processo de redistribuição de renda e para a oportunidade de uma reforma administrativa que possa modernizar, agilizar, racionalizar e democratizar o Estado brasileiro. O desenvolvimento econômico precisa ser retomado com base num novo salto de qualidade da indústria brasileira, em um fortalecimento da indústria nacional, sobretudo as pequenas, médias e microempresas, e um projeto soberano de desenvolvimento estratégico e tecnológico voltado para as necessidades nacionais. No campo, além da modernização da agricultura, é preciso promover uma reforma agrária efetiva que democratize e garanta o acesso à terra, que acabe com o êxodo rural, que crie as condições para um aumento sem precedentes da produção agrícola, não só para a alimentação do povo brasileiro, mas também para fins industriais e de exportação, possibilitando um programa de reinvestimento a longo prazo, sólido e estável em toda a economia. A par disso, é necessário implementar rapidamente um amplo programa de reformas sociais que promovam a redistribuição da renda, não só ao nível da organização federativa, a reforma tributária para fortalecer o Estado e os municípios, mas também ao nível da organização social, redução da carga tributária sobre os salários e aumento da taxação sobre os rendimentos de capital, fontes de investimentos públicos, fortes investimentos públicos na saúde, educação, saneamento, habitação e outros setores básicos relacionados com a melhoria das condições de vida da população, sobretudo as populações mais carentes. Essas transformações socioeconômicas não se farão, porém, sem uma profunda democratização da estrutura das relações sociais no país. É fundamental democratizar as relações de trabalho, pela maior participação dos trabalhadores na vida das empresas e distribuição da riqueza nelas gerada. Nesse sentido, a Constituinte, que se elegerá em novembro, reveste de importância histórica para o país. O Brasil necessita de uma Constituinte que não se limite às posturas liberais, mas que elabore uma Carta Magna que consigne os princípios da transformação democrática, para nortear, assim, o aprofundamento do processo de democratização de que o Brasil necessita para transformar-se realmente no Brasil novo para todos os brasileiros. Segundo conjunto, 2. Por uma administração profundamente vinculada à construção do novo Brasil. Nessa quadra do país, que vive um momento histórico de sua vida,
nossa profissão atinge sua maioridade. Nesses 21 anos, firmou-se como ramo da ciência e da técnica, mostrou-se socialmente necessária para o país e hoje encontra-se num processo de repensamento profundo de seu papel e de sua contribuição social, compreendendo que sua afirmação profissional e a ocupação do espaço que lhe cabe no mercado de trabalho, tanto na administração pública quanto no setor privado, dependem, em grande medida, de sua capacidade de gerar um pensamento e instrumentos próprios, segundo os princípios gerais da administração e a experiência mundial comprovada. Cabe aos administradores brasileiros uma contribuição decisiva para o Brasil, que só nossa profissão está em condições de gerar. A elaboração de um modelo brasileiro de gestão que contribua efetivamente para se encontrar os caminhos, as formas e as técnicas especificamente brasileiras para a solução dos problemas brasileiros em todas as áreas. Nesse sentido, é preciso não só sistematizar e incorporar as soluções técnicas próprias das nossas formas de vida e de trabalho ao acervo da administração, mas também direcionar os instrumentos de que dispomos como profissionais para aprofundar o processo de democratização de que o país necessita em todos os níveis. Em particular, cabe-nos uma contribuição especial à democratização da máquina administrativa do país e à democratização das relações dentro das empresas e organizações. O Estado brasileiro precisa de uma reforma administrativa que não apenas racionalize os serviços públicos, que acabe com a burocracia e o bacharelismo e agilize a prestação de serviços à sociedade, mas também torne-se mais permeável ao acesso dos cidadãos e da sociedade organizada, promovendo um maior controle social sobre a administração pública. Na vida econômica, é preciso desenvolver mecanismos que promovam uma maior participação dos trabalhadores na vida das empresas, dos usuários sobre os serviços e de bens que lhes são oferecidos e da sociedade sobre a função social das empresas. População do ensino e administração do país. Precisamos escoimar da transmissão dos princípios e técnicas gerais da administração e da experiência acumulada na prática universal da administração os pacotes tecnológicos que neles embutidos, muitas vezes, refletem soluções importadas que deram certo para outras realidades, mas não se mostram adequadas à realidade brasileira. Ficando assim, desenvolver o pensamento da administração brasileira como parte do processo social, voltar efetivamente para a ampla mobilização dos recursos humanos e materiais para o desenvolvimento produtivo, econômico, social e tecnológico, em consequência com as necessidades da nação, em consonância com as necessidades da nação e do povo brasileiro. Terceiro bloco. 3. Profissional, associativa, social e política dos administradores brasileiros, graças a um processo de maior reflexão sobre a profissão e seu papel social. Esse avanço resultou em significativas transformações em várias entidades representativas da profissão, levando a um maior amadurecimento do nosso movimento associativo em geral. Entretanto, globalmente, é preciso fazer com que as nossas entidades se tornem mais representativas e atuantes. A maior participação dos administradores em suas entidades de classe é fundamental para esse fortalecimento de sua atuação. Mas nossas entidades também precisam estimular um esforço de conscientização e busca de maior participação dos administradores. Nesse sentido, as eleições diretas para as entidades máximas da profissão a nível nacional é de fundamental importância para uma maior efetividade da ação do Conselho Federal de Administração, da Federação Nacional dos Administradores e da Associação Brasileira dos Administradores, Seção Nacional. Da mesma forma, os conselhos precisam ampliar seu trabalho de fiscalização do exercício profissional, ação decisiva para a ocupação do nosso espaço no mercado de trabalho.
A Lei 4769 só passará a ser totalmente respeitada no mercado de trabalho através da fiscalização efetiva do exercício ilegal da profissão, que não se limite à fiscalização de pessoas efetivas, mas também entre amplamente na fiscalização de pessoas físicas, que é onde se dá a usurpação de fatias significativas do nosso espaço profissional por pessoas de outras formações. Ocupação do mercado de trabalho não se dá sem a fiscalização em massa por parte dos conselhos.